Olá, 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 sejam todos bem-vindos ao Tarô das 9. Para quem não me conhece, eu sou a Andréa de Lucas e vocês estão no Alquimia do Tarô. Aqui eu ajudo a transformar a sua vida com o tarô. E o tema de hoje, nada mais, nada menos que o diabo. Eu vou explicar por que eu escolhi o diabo hoje. Eu fiz uma jogada para uma pessoa essa semana e a carta do diabo saiu desesperadamente uma atrás da outra. Eu costumo dizer que quando você faz uma jogada para alguém e aquele arcano te acompanha é porque você está vivenciando ele. E depois que eu joguei para essa pessoa e o diabo saiu em todas as jogadas, eu fui jogar para mim e não é que ele começou a aparecer para mim também? Eu pensei, nossa, isso quer dizer alguma coisa, né? Porque nada nunca é do nada. Sempre tem algo a dizer pra gente. E aí eu falei assim, preciso respirar essa carta, preciso trazer essa carta pra mim e conversar com ela e perguntar o que está acontecendo, né? Porque tanto aparece pra mim. Bom, enfim, a gente tem que começar a desmistificar as coisas, né? Tem gente que fala assim, não, o diabo, aí já começa, ah, não, porque o diabo... Gente, a gente tem que pensar o seguinte, tá? O diabo, ele foi criado, aí a gente tá falando realmente da imagem arquetípica. Ele foi criado pela Igreja Católica, né? Para ser o contraponto, né? Porque a carta do diabo, ele é o contraponto. Tudo que é de bom tá de um lado e tudo que é de ruim, né, entre aspas, fica do outro. Então cria essa dualidade. A gente já conversou aqui várias vezes que o mundo é dual, não é? Não existe o certo sem o errado, a luz sem a sombra, o preto sem o branco, enfim, tudo é dual. Eu costumo dizer que não existe o mal pelo mal, nem o bem pelo bem. E aí eu vou explicar, porque você pode estar pensando, pô, a mulher é louca, porque bem é bem, mal é mal. Então, depende da forma que a gente vê. Tudo tem uma visão de ver as coisas, né? Esse pleonasmo, uma visão de ver as coisas. Bom, tudo tem um lado, uma forma de ver, de enxergar o que está acontecendo. Eu tenho um lema que eu trago comigo pela minha vivência mesmo, que eu acho que eu já falei aqui várias vezes, mas nada melhor do que repetir, porque a gente, de repente, pode estar chegando agora. Mas o meu lema é o seguinte, não existe um bem total e nem um mal total, porque tem aquele bem que te acomoda e faz com que você não evolua, faz com que você não saia do lugar, porque vira uma zona de conforto. E tem aquele mal que a princípio parece horrível, que parece doloroso, que machuca, mas faz com que você saia do lugar e que você progrida. Porque o que a gente está fazendo aqui nessa terra? A gente não veio aqui a passeio, a gente veio aqui para evolução. A gente veio aqui para evoluir. E como é que a gente evolui? Tendo experiências. E se você fica quietinho no seu lugar, sem se mexer, sem fazer nada, achando que aqui tá gostosinho e fica quietinho aqui, você vai aprender alguma coisa? Você vai evoluir? Não. E muitas vezes, o lugar que você está quietinho ali, achando que tá bem, é uma bela de uma prisão, mas nós como seres humanos, a gente tem a capacidade de se acostumar até com aquilo que não é bom, com aquilo que nos escraviza, que é aquilo que nos tortura. Não existe aquela história da síndrome de Estocolmo, que é a pessoa que acaba se apaixonando pelo seu próprio algoz. Por quê? Porque é uma tendência do ser humano a se acostumar com situações, mesmo que não sejam legais, sabe? Mesmo sendo uma situação ruim para ela, mesmo sendo uma situação que atrofia, que nesse caso tira a liberdade, mas você se acostuma e você tem medo de evoluir. Então a carta do diabo, ela vem justamente nessa pegada, né? Como a gente começou,
ela é o contraponto do bem, né? O bem e o mal. E tudo é dual. Então, até na carta do diabo, por incrível que pareça, existe um recado, um aconselhamento bom. Parece absurdo, mas não é. A carta do diabo, ela vem simbolizando os instintos. Ela vem simbolizando os excessos, né? O materialismo e o desequilíbrio e o controle. Mas esse controle é sempre aquele controle de dominação. O desequilíbrio é aquilo das nossas emoções. Na realidade, se eu fosse resumir a carta do diabo, seria conflito interno. Porque a gente tem mania de achar que vem sempre de fora. E muitas vezes está lá dentro, vem da gente esses conflitos, e a gente externa e enxerga isso nas outras pessoas. E na realidade nem está ali na outra pessoa, está dentro da gente. Também não descarto que venha de fora, mas na maioria dos casos vem do lado de dentro. Então, quando a carta do diabo muitas vezes sai numa jogada, as pessoas tendem a achar que é alguém fazendo mal para mim, é alguma coisa vindo de fora para fazer mal para mim, é alguma coisa externa para me atingir. E na maioria das vezes a carta do diabo está falando, tem um conflito interno dentro de você. Dentro de você tem um diabinho e tem um anjinho ali se debatendo. E aí você sai do controle, você se perde no excesso, você cai no desequilíbrio. E aí nada funciona por causa do conflito interno. Então a gente tem que encarar as coisas, principalmente a carta do diabo que a gente está falando hoje, numa jogada, não como uma coisa ruim. Ela vem para fazer um alerta. Olha para você. O que te aflige? Olha para você, o que está te consumindo? Olha para você, onde é que está o seu desequilíbrio? Né? O seu desequilíbrio pode estar no emocional, seu desequilíbrio ele pode estar no material, na parte da matéria em excesso. Seu desequilíbrio pode estar no trabalho, né? A gente sabe que muito se conhece de workaholic, que trabalha excessivamente, muitas vezes esquece da família e dos amigos, esquece de se cuidar, esquece de si mesmo. Então, onde está o desequilíbrio? Onde está o excesso? A carta do diabo, ela vem nessa pegada, nesse alerta, é um sinal vermelho, sabe? É uma sirene, te fala assim, acorda e dá uma olhada, porque tem algo errado aí dentro de você, né? E como sempre a gente está falando de imagens arquetípicas, né? A carta do diabo, ela vem no número 15 do tarô. Essa aqui é a carta do baralho de Marsella, tá? E tá dando pra ver aqui, ó. Novamente tem as cores, né? Essas cores da dualidade. O azul do espiritual, o vermelho do emocional. Tem a imagem de um homem e de uma mulher presos e acorrentados, tá? Tem ele como estereótipo, né, do diabo da Igreja Católica mesmo, né, com asas, chifres. Esse aqui é do Rider-Waite. Do Rider-Waite, então, ele pega pesado mesmo, né? Ele entra na estrela de 5 pontas invertida, na cara do Baphomet, enfim. E aqui é do Telemann, que aí já não vem com um simbolismo mais tradicional e clássico. É a pegada dos tarôs já com temas, né? Lembrando que quando o tarô ele começou a ser... quando ele surgiu e começou a se criar a estrutura do tarô que a gente conhece hoje, as primeiras cartas, né, simbolizando os arcanos maiores, eles não tinham nem a torre nem a carta do diabo, tinham todas as outras,
mas não tinha a carta do diabo e nem a torre. Ah, boa noite, Juliana. Juliana tá falando aqui. Pois aparecer no Face, você precisa... Não tá aparecendo? Eu tenho que... Me explica aí. Pera aí, deixa eu entender. Baixar. Melhorou? Ah. Tá. Entendi. A Juliana tá me dando um toque aqui porque, como eu sempre digo, né? Eu consigo ser melhor do que a menina do Amor pra Recordar. Ela conseguiu estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu estou em 3. A princípio, pelo que eu tô olhando aqui, eu tô direto. Porque eu tô olhando aqui, a princípio parece que eu tô direto. Enfim. Depois você me fala se tá mesmo. Voltando aqui. Deixa eu ver. A gente tava falando aqui da carta do diabo, né? Que no início, né, o tarô, ele não tinha a carta do diabo nem da torre. Ela foi acrescentada mais tarde, né? Quando o tarô realmente passou para o lado holístico da força e foram acrescentados mais elementos de cabala, de numerologia, de astrologia pelas escolas iniciáticas. Aí foi surgindo a carta do diabo e a torre. E a carta do diabo mais do que nunca por conta dessa dualidade, né, com a Igreja Católica, porque é o contrário, né? Então precisa de um bode expiatório. Entendi. Então eu vou colocar aqui carta do diabo do tarô de Marsella. Porque realmente eu não estava visualizando essa parte. Acho que no YouTube aparece pro Face e pro YouTube ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Agora sim. A do Rider-Waite. Eu me acostumar do lado contrário. E a do Telemann. Tá? Isso. Beleza. Que são aquelas cartas de inspirações. São de temas. E aí, voltando aqui, a igreja ela precisava de despejar, né, do bode expiatório. Eles criaram realmente um bode, né? Para onde precisa jogar aquela coisa toda. Eu sou o certo, aquele lá é o mal. Sexo é errado. Ele aceita isso. Ser ambicioso é errado, ambicioso é o diabo. Gostar da matéria, gostar de dinheiro é errado, o diabo é isso tudo, né? O diabo ele é materialista, ele gosta de dinheiro, ele gosta de promiscuidade, a pureza tá do lado da igreja. Então tem essa... Gente, aqui realmente eu não tô falando que tá certo ou tá errado, não. Eu tô contando a história como ela é. Então, são as duas forças, né? O bem e o mal. E o diabo, ele carrega com ele esse estereótipo, né? Todo do mal, do malefício, dos vícios, da promiscuidade, e da coisa que não é legal. E aí ele vai pro tarô. E quando a gente joga as cartas e ele aparece, ele é um grande sinal vermelho, não é? E aí pode falar assim, tem um lado bom, sim, porque ele é um alerta. Quando você joga, faz uma pergunta e você abre as cartas, ele simplesmente vai falar, opa, olha para esse lado aqui, porque tem alguma coisa que não tá indo muito bem. O que está acontecendo com a sua vida? Onde está o desequilíbrio? Onde está o teu conflito interno? Então, esse alerta, ele é bom, porque vai fazer com que a gente faça o quê? Que a gente pare, repense, recalcule a rota. Olhe para dentro, olhe para si mesmo e enxergue aonde está a brecha que está sendo deixada para poder
você retome, né, a caminhada, a jornada do louco, né, de uma forma mais assertiva. Não se perca muito tempo na luxúria, não se perca muito tempo no desequilíbrio. Quando eu estava escrevendo sobre isso, de se perder, né, no desequilíbrio, me lembrou muito daquele filme do Percy Jackson, né, que eles vão para uma cidade e lá eles ficam dias e dias e dias dentro, acho que era uma boate, eles tomavam alguma coisa lá e eles se perdiam dias e dias e dias lá dentro, e a sensação que eles tinham é que só tinha 2 horas. Então, quando a gente se perde, né, nos nossos conflitos, é mais ou menos, é isso que acontece. A gente se perde de nós mesmos, a gente se perde da nossa essência, e aí a gente não vai nem para trás, nem para frente, nem para lugar nenhum. A gente simplesmente fica boiando no nada e batendo cabeça e se machucando. A Juliana tá falando assim, era com um docinho que fazia perder a noção do tempo. Pois é, esse docinho aí devia ser lá a carta do diabo lá, né, sendo colocado lá um pouquinho lá para você se perder. E aí, quando você se perde, você tem que ter muito, sabe, tem que se aterrar no bom sentido, tá? Ou, né, nesse caso nem aterrar, porque a carta do diabo é muito matéria, você já tá aterrado até demais, mas você tem que fazer, tipo, mandar um foguete pra espiritualidade para poder se segurar e sair dessa, porque senão você se perde de verdade. Então, a carta do diabo, por um lado, mesmo que ela tenha toda essa conotação negativa, mas dentro de um jogo ela vem num alerta. Ela vem te avisar que você está indo num caminho onde você pode se perder. E talvez, se você se perder, você pode correr o risco de não se achar novamente, né? Isso quando a gente fala, principalmente quando a gente vai para aquele lado dos vícios, né? Porque quando entra por esse caminho, se não tiver ali um anjo muito forte para ajudar, e esse anjo eu não tô falando só em anjo daquela coisa que vem do céu e aparece na sua frente, mas um anjo mesmo em forma de gente, pai, mãe, amigo que tá ali do teu lado dando a mão, se perde, entendeu? E aí o diabo no tarô é uma carta de alerta, é uma carta muito importante. O tarô, ele no trabalho, né, ele vai falar do teu excesso de ambição, muitas vezes, né? O que você está sacrificando em prol de uma promoção, em prol de algo que você acha que vai conquistar, em prol até de um alto salário. O que você está sacrificando? A sua saúde? Seu tempo de qualidade com a sua família? O seu filho que está crescendo e você não está vendo que está crescendo porque está ali focado no excesso do trabalho? Ou então, às vezes não é um excesso, mas às vezes você está preso em correntes ali porque está preso num contrato e que você não acha que está mais legal, já foi legal, não era aquilo que você achava que ia acontecer, mas por uma questão de você tá preso, até por uma questão de honra, né? Você assinou, você acha que tem que honrar aquilo e tá preso naquela situação e não sabe como sair. Ou então você depende daquele dinheiro, você tá naquele trabalho, não tá mais feliz, mas tá preso porque precisa pagar as contas, porque precisa tá ganhando aquele dinheiro, porque se você pede demissão, você não sabe o que vai acontecer amanhã. O diabo, ele vem te alertar. Aonde estão suas amarras? Aonde estão as suas correntes? O que está te prendendo? O que está te fazendo infeliz? O que está tirando a sua sanidade mental? Né? É muito interessante aqui no Rider-Waite. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Já vou mostrar aqui pro Instagram.
as correntinhas? Então, tem um rabinho aqui, né? Tem o homem e tem a mulher. Aqui tem o homem e a mulher. Então, assim, o homem, ele tá com um foguinho ali no rabo, né? Porque o homem é aquela coisa mais instintiva, aquele fogo que queima. E a mulher, ela tá ali com um cacho de uvas, falando do emocional. O que tira a mulher muitas vezes da sanidade dela, ou o que leva muito ela para o conflito, é o emocional. A mulher, ela tem esse lado muito emotivo, né? Não é à toa que o sagrado feminino é regido pela lua, né? A mulher é regida pela lua, que nada mais é do que a água, né? Aquelas que a lua que rege as marés, né? A mulher que no útero, né? O útero, ele tem a água para gerar a criança, enfim. A mulher, ela tem muito essa ligação com a água por causa do emocional também. Então, é no emocional que a mulher, ela cria o desequilíbrio e, enfim, que começa nos conflitos. No homem, mais o fogo, né? Mais no instinto, mas não é aquela coisa que esquenta mesmo. Porque o homem, nesse caso, ele é mais racional. Então, todos os dois estão ali presos a correntes, mas olha que detalhe, eles não foram colocados ali na marra, colocaram uma arma na cabeça deles, vou te amarrar agora. Não, eles foram seduzidos a ficarem ali. Se a gente, de repente, pode até notar aqui no de Marsella, né, fica um pouco mais claro isso, que eles nem estão com a carinha muito tristes, porque assim, na realidade eles nem estão percebendo, nem estão percebendo que estão ali amarrados, né? É aquela situação que a gente falou no início de você tá ali na zona de conforto. A zona de conforto pode estar uma piscina de cocô e você tá achando que tá no quentinho, que tá bom. Por quê? Porque em nenhum momento eles foram ali uma arma na cabeça, você vai ficar preso. Não. Eles foram seduzidos e estão ali e nem perceberam que estão acorrentados. E por que eles foram seduzidos? Porque, no fundo, aquilo que tinha dentro dele é que levou com que eles ficassem nessa situação. Então, é também para você perguntar o que te seduz? Aonde está seu ponto fraco? Em que momento em que você se desligou, que você não percebeu e você foi amarrado naquela situação? Porque também é necessário que você saiba o que aconteceu, para que não aconteça de novo, para que não erre novamente. Porque quando a gente sabe, né, principalmente, não que eu estou condenando, a gente só aprende com os erros, tá, gente? É muito mais fácil você lembrar das coisas erradas que você fez e acertou do que das coisas certas. Porque o tombo ninguém esquece. Então, se você entrou numa situação e que você já se lascou, que você já levou o tombo, presta atenção onde é que está o gatilho para que isso não ocorra novamente, que não vire um padrão, entendeu? De comportamento, uma repetição de padrão. Muitas vezes essa repetição de padrão não é nem sua, é algo que você está repetindo, que você viu seu pai fazer, a sua mãe fazer, e isso está assim no seu inconsciente, você está repetindo os mesmos passos. Também é uma forma de você abrir o olho e parar para pensar: eu estou trazendo isso de quem? Isso não me pertence. Eu já ouvi casos de pais, né, que falam assim: não, vou gastar, vou comprar isso aqui enquanto tem dinheiro, porque depois não vou conseguir de novo, aí torra o dinheiro todo. A criança, ela vai crescendo vendo aquilo também, e aí sempre que perceba, faz a mesma coisa e nunca tá com dinheiro no bolso, e quando o dinheiro entra, gasta tudo, não tem controle. Por quê? Porque viu um descontrole uma vida inteira, porque aprendeu dessa forma e repete o padrão. Uma vez, eu estudando sobre isso, né, sobre comportamento, tem um exemplo muito
muito interessante, né? Por que eu tô trazendo isso aqui logo na carta do diabo? Porque o diabo também fala do dinheiro, tá? Então, assim, pessoas que já têm esse padrão, né? Essa repetição de padrão com ela, que ouve uma vida inteira aquela frase: olha, eu não sou sócio da Light, olha, desliga essa luz. Não que a gente não tenha que fazer, mas quando repete muito, fica lá no nosso inconsciente aquilo. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho. Aquilo parece que entra no DNA da pessoa, sabe? E aí fica trazendo para a vida dela que não tem dinheiro. E aí essa pessoa arruma um emprego. E consegue um empregão que pague ele um dinheiro muito legal. O que essa pessoa vai fazer? Ela já está numa reprogramação de repetição de padrão de não ter dinheiro. E o que ela vai fazer? Ela vai entrar numa autossabotagem de gastar, de aumentar o orçamento dela a ponto que aquele dinheiro bom que entrou não dê. E ela continue no vermelho. Só que ela é um bom profissional. E aí o que ele faz? Ganha uma promoção, ganha dinheiro, mais dinheiro do que ele ganhava. E aí você pensa, não, ele ganhou mais dinheiro, ele vai equilibrar as finanças dele e não vai ficar duro. Negativo. Ele vai fazer com que, do mesmo jeito que aumentou a receita, ele vai aumentar a despesa de uma forma que ele vai ficar devedor novamente e não vai ter dinheiro. Por quê? Porque na repetição de padrão dele está aqui: não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, quando a carta do diabo sai, principalmente nas finanças, ele tem que pensar o quê? Cara, da onde isso tá vindo? Isso é meu? Da onde? Isso é uma reprogramação? Estou repetindo o padrão de quem? Da onde? Sabe? Então a carta do diabo, ela vem para te falar: olha para onde isso está vindo. Para você ir lá e acertar o passo. Para você ir lá e, numa visão sistêmica, eu já falei que eu gosto muito de trazer o tarô com uma visão sistêmica, de falar assim, não é meu, então eu vou devolver isso para onde é e vou fazer diferente, porque não é meu. Veio do meu pai, veio da minha mãe, veio da minha avó, e minha mãe e meu pai aprenderam com a minha avó. Mas você caiu na real, você abriu a sua mente, você percebeu aonde estava o buraco. E aí você não vai fazer de novo. E aí você vai acertar. Porque, como eu sempre falo, quando a gente traz do inconsciente para o consciente, quando a gente traz a verdade, enxerga, a gente tem uma oportunidade de fazer de novo diferente, né? A gente honra pai e mãe, mas faz diferente. Porque honrar pai e mãe é ser feliz. E ser feliz é não estar no vermelho. Ser feliz é ter dinheiro. E ser feliz é não ter conflito interno. E ser feliz é quando a carta do diabo aparecer, você conseguir enxergar que você tem que olhar para algum lugar para acertar o passo. Então, assim, há um benefício na carta do diabo? Há. Sempre vai haver. Porque, diferentemente que muitos ficam com medo, é uma oportunidade de você enxergar da onde está vindo o conflito interno. É uma oportunidade de você ver aonde você tem que acertar seu passo. Se é no financeiro, se é na vida amorosa, se é na saúde. A carta do diabo, quando ela vem na saúde, ela vem sempre regendo o chakra básico, né? O chakra básico é o chakra dos órgãos sexuais, o sangue. Ele também fala do sangue. Se você tá numa jogada e você olha a saúde e saiu a carta do diabo, vai fazer um exame, procura um médico, vai fazer um check-up, né? Porque pode ter uma inflamação em algum lugar, pode alguma coisa não estar correndo muito bem. Então, se antecipa, né? E vai olhar onde é que vai estourar o conflito. E não é só, saiu o diabo, estou com medo. Não, a gente tem que ressignificar as coisas. Não é ter medo, é ser corajoso. Porque ter medo faz com que a gente se acue e não saia do lugar.
E quando você não sai do lugar, a gente atrofia. Então, assim, saiu a carta do diabo. Em que setor da minha vida saiu a carta do diabo? Ah, saiu aqui? Agradece, muito obrigado. Ah, a Andréia é louca, tá falando para agradecer a carta do diabo. Sim, agradeça, porque é um sinal de alerta. Se saiu na saúde, vou lá fazer um check-up. Se saiu nas finanças, eu vou ver onde é que tá o ralo. E dependendo de onde o ralo tá, você também se questiona. Isso é meu? Da onde isso tá vindo? Vamos acertar. Porque a gente tem que evoluir. O tarô, ele não tá aqui só pra... Ah, vou lá sentar, abre as cartas, isso, tá bom. Aí não, o tarô, ele é, como eu já falei, ele é um oráculo, é uma ferramenta riquíssima. Ele não só está te falando como você está, porque o tarô, ele não fala quem você é. O tarô, ele fala como você está naquele momento. E naquele momento, você também pode encontrar da onde está vindo, principalmente quando aquilo sempre está da mesma forma, sempre está do mesmo jeito, nada muda. Como o tarô, ele fala como você está, situação de estar, ela muda. Está hoje dessa forma, está amanhã de outro jeito, está depois de amanhã de outro jeito. Mas se você está do mesmo jeito sempre, aí a gente já olha, já pega o tarô com uma visão sistêmica. Da onde está vindo isso? Repetição de padrão de quem? Da onde? É seu? Como veio? Como a gente quebra isso? Pra gente evoluir, né? Se vem numa vida amorosa, depende muito da pergunta e das cartas que saem junto, porque eu já expliquei aqui que ninguém tira tarô com uma carta só nem duas, tem que ser 3 ou mais para poder fazer um significado, para ter um entendimento, né? E muitas vezes no amor, principalmente quando é um relacionamento novo, né? Conheci o crush ontem, né? Foi beijos e abraços, ele tá me mandando recado, resolvi ir na taróloga, saiu a carta do diabo. Ela tá falando o quê? Que a paixão tá comendo solta, a libido tá comendo solta. Por quê? É um relacionamento novo. Então, assim, é muito normal que a carta do diabo saia, principalmente se teve química. Vai falar de química, vai falar de paixão, vai falar de sex appeal, vai falar do rally rola, que o negócio deu certo. Mas se de repente é um casal de muito tempo e sai a carta do diabo, aí é um alerta. Porque, gente, nós somos adultos aqui, nós não somos crianças, a gente sabe que um casal com muito tempo, não é que a paixão né, vai apagar o fogo, não. A paixão com o tempo, aquela coisa avassaladora, ela se transforma em amor, que é outra situação. Até porque a paixão, ela vem, pega fogo, vira cinza e acabou. Quando ela transmuta e vira amor, já é uma coisa mais duradoura. Já tem companheirismo, cumplicidade, é outra parada. Mas quando vem o diabo num relacionamento de muito tempo, aí ele não tá falando de paixão, essa paixão, né, sexual, dessa química. Ela já tá falando de outra coisa. Ela já tá falando de quem tá prendendo quem, sabe? Ela já tá falando de um relacionamento de aprisionamento. Ela pode vir falando de quem está cedendo menos que o outro, quem está infeliz por tá achando que cede mais, que o outro cede menos. Tá falando dessas amarras, né? Eu estou por amor ou estou por obrigação? Ou estou por amor ou estou porque a minha família não vai ficar feliz se eu me divorciar, se eu me separar? Eu estou por amor ou por comodidade, porque é muito cômodo estar aqui nesse relacionamento? E eu aqui, nós somos adultos, eu não estou falando, eu não estou aqui julgando ninguém, cada um sabe de si. Mas se numa carta, numa tiragem de uma situação dessa sai o diabo, ele está dizendo que você não está feliz, que você está com conflito interno e que você está ali, ó, queimando e está desequilibrado, porque aquela situação não está te fazendo bem. Porque quando você está num relacionamento e mesmo que não tem o fogo da paixão, mas tem amor e você tá lá quietinho, tá tudo certo. Mas se sair o diabo, porque algo não está certo.
Porque algo está ali te tirando do foco. Algo está tirando a tua paz, está tirando teu sono, está mexendo com a sua saúde. Então, a gente tem que ser adulto para olhar isso. Porque, de repente, terminar um relacionamento não é o fim da vida. Pelo contrário, pode ser o início de uma outra etapa, né? De uma etapa, não vou dizer que tudo vai ser um mar de rosas, mas de uma etapa com liberdade, onde você, né, tipo Frozen, livre estou, e quando a gente está feliz, a gente pode estar passando perrengue, dói, mas é outra vibe, entendeu? A gente transmuta, e a gente está aqui para isso, a gente está aqui para transmutar, a gente está aqui para evoluir, não ficar no mesmo lugar infeliz até morrer. Porque, como eu já disse, por mais que, independente se eu acredite ou não que existam outras vidas, eu sou essa nessa vida. Se eu for para outra, eu vou ser outra pessoa. Por mais que eu traga uma essência, mas eu vou ser outra pessoa, com outros filhos, com outros amigos. Então a gente tem que fazer por essa vida aqui, até porque é uma linha, né? Essa coisa do tempo é coisa do ser humano. Então, assim, se você não cumpriu o que você tem que cumprir aqui, na próxima você vai vir na mesma pegada, porque tem que evoluir, tem que transmutar, né? O diabo, a gente já falou do diabo na saúde, né? Na vida amorosa, no financeiro, a gente já falou do diabo no trabalho. Alguém quer saber mais do diabo em alguma situação? Eu lembro uma vez que eu estava até, não sei se eu posso falar, bom, no Outback, eu tirei para uma amiga minha, né? Eu tinha levado o tarô, a gente tinha terminado de jantar, já estava vazio, e aí eu tirei o tarô para ela. Na hora que saiu na saúde, eu falei para ela, vá ao médico, vá ao ginecologista e faça um exame, né? Depois ela me deu um feedback dizendo que sim, ela estava com problema nessa parte ginecológica, e sim, que foi muito providencial. E o mais legal é que ela ouviu o tarô, né? Ela só não pegou e achou que era bobeira. E tinha saído justamente a carta do diabo na parte da saúde dela. E ajudou bastante. Eu, como já falei, eu trouxe essa carta do diabo porque eu fiz uma tiragem semana passada e essa carta, ela veio muito forte, né? E depois ela começou a aparecer pra mim. Eu falei, eu vou ter que olhar, passar uma peneira nisso aqui pra saber onde é que eu entrei nessa jogada aí também. Mas sim, eu também estava passando por conflitos, né? No meu caso era aqui na minha cabeça, mas tinha os conflitos. E aí eu falei, não, eu tenho que transmutar isso, porque eu não vou viver com um anjinho e o diabo se degladiando na minha cabeça, porque eu perco meu foco. Porque quando a gente tá com conflito interno, a gente não tem foco em nada, e a gente não faz nada direito. A gente não ouve direito, a gente não lê direito, a gente não assiste um programa direito, a gente não trabalha direito. Parece que aquilo vai te consumindo, vai tirando as suas forças. Gente, não tem condição de viver com conflito interno. Não tem condição de viver acuado e nem com medo. Tem que ter coragem, sim, tem que enfrentar, sim. E o diabo muitas vezes não é tão feio quanto se pinta, né? Mas, André, aquela... Gente, medo é uma coisa que vem por conta do desconhecido. Quando a gente passa a ter coragem e pegar os nossos BOs, né, pelos chifres, o diabo tem chifre, e encarar, o medo evapora. É necessário, né? Faz parte dessa vida aqui a gente evoluir, né? É difícil? Não é fácil. Não é fácil pra mim também. Eu não tô aqui tentando romantizar nada. Eu sei, é muito difícil, já passei muita situação complicada.
Mas se ficar se escondendo, também não vai adiantar nada. Você não sai do lugar, você não evolui e nada se resolve. Aí eu mereço. Enfim, eu deixei aqui a janela aberta um pouquinho porque tá muito quente. A gente aqui no Rio de Janeiro, né, pra quem não é do Rio de Janeiro, a gente diz que a gente vive não no verão, é no inferno mesmo. Talvez isso tenha a ver com a carta do diabo, porque tá um calor absurdo. E a carta do diabo, ele vem no número 15, né, que a gente pode fazer aquelas brincadeiras numerológicas, né. Ele vem muito também no contraponto do Papa, né. Tá muito calor, a Juliana tá falando, tá mesmo, tá muito calor, nossa, tá absurdo de calor hoje. No contraponto do Papa, que o Papa, ele tudo dele é apontado pro alto, pra espiritualidade. E pro diabo, não. O diabo é tudo apontando pra terra. A tocha tá apontada pra terra, até os chifres dele não tá apontado diretamente pro céu, tá pro lado, ó. Tá tudo para baixo, porque o diabo, ele é matéria. É totalmente matéria. Então, assim, não tem nada de espiritualidade no diabo, não tem nada de Deus no diabo. Tem muito com a luxúria, com a ganância, com sexo desenfreado, né, com vícios. Tudo aquilo que é oposto ao Papa é o diabo, né? E também a carta do diabo, ele vem depois da temperança, porque enquanto a temperança tá ali, né, temperando a água, tendo resiliência, equilibrando, né, porque a temperança ela vem falando na pegada de equilíbrio, logo a seguir você tem o diabo falando de desequilíbrio, de excesso, né, de falta de controle. Enquanto a temperança tá ali tentando equilibrar tudo, quando chega na carta do diabo, foi tudo pro alto. Já era o equilíbrio. E aí a gente tem que equilibrar tudo de novo, mas até para equilibrar a gente tem que saber aonde está o foco, aonde está o gatilho, para poder colocar em ordem, para poder acertar o passo, porque senão não dá para viver de desequilíbrio em desequilíbrio, né? A gente tem que ver da onde está vindo para poder acertar o passo. E aonde numa jogada o diabo ele pode trazer uma boa notícia, né? Agora a gente não está falando só de alertas que te façam olhar para onde está o problema para acertar. A gente está falando realmente de boas notícias. Aí eu vou repetir, depende da jogada, tá? Dependendo da pergunta e das cartas que vem junto com ele. Então, se de repente você pergunta se no trabalho novo você vai ter um bom salário, e na jogada vem a carta do diabo, sim, você vai ter um bom salário. Vão te pagar bem, porque o diabo, ele é matéria, ele vem nessa pegada. Se você perguntar, pô, eu devo fazer investimento tal, junto com as cartas que vêm ao redor, pode dizer que sim, que vai ser um investimento com rentabilidade, né? Se você quer saber se o crush tem uma pegada firme, ele vem com grande sim também, dizendo que o crush ele tem essa pegada, né? Que ele vai vir pegando fogo, né? Vem quente que eu tô fervendo, que vai dar química, que vai dar liga, né? Mas também se você perguntar, vou me casar, vai ser amor eterno, o diabo ele não fala disso. Ele fala dos amores, paixões, né? E a gente sabe que paixão, ela vem como um furacão, como chuva de verão, né? Ela vem, faz estardalhaço e vai embora. Talvez transmute, mas se a pergunta foi específica naquele momento, sobre aquela situação, e vem a carta do diabo nessa paixão toda, é paixão de verão, é chuva de verão, né? Tem até uma música falando sobre isso, antiga, mas enfim, não cantarei, não farei isso com o ouvido de vocês. Mas na saúde, dificilmente ela vem trazendo ela sempre é um alerta mesmo para
vem falando de cortes, de algo, né, que vai ter corte, de repente, num pronúncio de uma operação, de uma cirurgia, tem a ver com sangue, tem a ver com aparelho reprodutor, com aparelho, com as genitais, com os chakras básicos, na realidade, né, tudo que é mais lá para baixo, que aquilo que assenta tem a ver com a carta do diabo. A gente viu aqui também que o diabo ele tá apontando, né, para baixo, né, então quer dizer, não tem nada espiritual, é muito terra mesmo, é muito matéria, é muito dinheiro, mas assim, a gente tem que saber balancear esses excessos. Numa jogada, você pode falar assim, preciso fazer uma palestra no meu trabalho, dar uma palestra no meu trabalho, e eu preciso me dar bem, eu preciso, como é que se diz? Hipnotizar a plateia, né? Eu preciso que meu carisma chegue. A carta do diabo é ótimo para isso. Por quê? Porque o diabo, ele é carismático, ele é sedutor, né? Você precisa, naquele momento, ser seduzente. Você pode usar a carta do diabo porque é tiro e queda. Você vai seduzir, você vai encantar, não é? Porque o diabo, ele encanta. E ele encanta porque ele sabe aonde puxar, porque ele não tira nada de trás da orelha. Ele vai puxar aquilo que tem dentro de você e vai te encantar por ali. Então, assim, ambição. O diabo, ele vem falando assim, que ambição, dinheiro, matéria, paixões, não é que sejam, não são errados. O diabo, ele vai falar que o que complica é o excesso, né? Tudo em excesso não é legal. Se você vai comer algo e você come demais, você passa mal. Ou se você come de menos, você vai ficar ali faltando alguma coisa. Então o diabo, ele vem nessa pegada, tudo em excesso, tudo fora do equilíbrio, não é legal, né? Ele vem muito nisso, e do teu conflito interno. Eu gosto muito porque assim, quando eu jogo, principalmente quando eu jogo, eu não sou muito a favor, a menos que apareça escancarado pra mim, eu não tenho como enxergar de outra forma. Mas essa coisa de isso aqui foi fulano que fez, foi mandado de cicrano, principalmente quando sai a carta do diabo. As pessoas acham que alguém mandou uma pomba, alguém mandou alguma coisa, e o diabo, lógico, gente, dependendo das cartas, mas na maioria dos casos, ele não vem falando que fulano fez pra você, que fulano mandou pra você. Não, ele tá falando que você tá com um conflito interno, sim, e que tudo que tá acontecendo é por causa do seu desequilíbrio. Tem alguma coisa ali que tá pegando isso, sabe? Que tá fazendo com que você entre nessa... Eu ia falar convulsão, né? É convulsão mesmo mental. Né, que você ali fica meio enlouquecido e não enxerga nada e não tá vendo nada. E aí você sempre é mania do ser humano, né, de sempre procurar alguém para pôr a culpa. Não, é porque aquela pessoa que me olhou torto foi ela que tá com inveja de mim. Não, que Beltrano olhou pra mim e eu levei Não, gente, nem tudo são as outras pessoas, né? A gente tem que, aquela coisa, né, a Bíblia fala da trave no nosso olho, né? Muitas vezes a trava tá no nosso olho. Não quer dizer que é só externo. Primeiro a gente tem que fazer aquele exame, né? Primeiro você se autoexamina, vê se o desequilíbrio é seu, né? Dá uma olhada onde como aconteceu, averigua, faz a apuração do que aconteceu. Uma vez que você viu que não é com você, aí sim a gente parte pro externo para saber da onde veio aquilo. Porque é muito fácil, né, a gente botar a culpa em alguém e não se responsabilizar pelos nossos próprios atos, nesse caso, pelos nossos próprios desequilíbrios, né? Então, assim, é uma carta que é um alerta,
ela não é tão macabra como a gente pensa e como pintam ela, ou sempre pintaram ela, né? Também não tô aqui dizendo que é a melhor carta do mundo, não tô dizendo isso, mas é aquela história, né, do início, voltando ao início da live, né? Não existe, aliás, né, tem um ditado que fala que não existe bem que sempre dure e mal que nunca se acabe. No meu caso, na minha filosofia de vida, existe o bem que te atrofia, que muitas vezes não te deixa evoluir, e tem aquele mal que a princípio parece mal, mas é ali mesmo que vai vir para você dar um salto quântico na sua vida, né? É aquele mal que vai te fazer se mexer, sair da sua zona de conforto, e de repente você vai descobrir lá na frente que aonde você estava era ruim e você está num lugar muito melhor, né? Eu tiro isso da minha própria vida. Eu morei muito tempo no mesmo lugar e eu achei que eu tava bem pra caramba, e quando aconteceram coisas eu tive que me mudar, fui com o coração na mão, muito dolorido. Eu achei que meu mundo caiu e ia acabar, e hoje em dia eu vi que eu podia ter feito isso há mais tempo, que me faltou foi coragem. E hoje eu tô tão feliz onde eu moro que eu olho pra trás e falo assim, nossa, que bom que aconteceu aquilo, né? Na hora foi ruim, mas hoje eu vejo que bom, porque hoje eu tô bem, eu tô melhor do que eu estava antes. Também não olho pra trás e falo, que não, a gente tem que ser muito grato com as coisas que acontecem pra gente, porque tudo é uma evolução. Então eu agradeço que eu consegui enxergar que era a hora de transmutar, que era a hora de olhar pra carta do diabo e falar, tá bom, eu entendi o alerta, vou fazer diferente, e hoje eu tô aqui falando com vocês, né? Tudo tem seu porquê e o seu pra quê. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do papo de hoje, desse recado de hoje, deixa seu comentário. Se vocês quiserem que eu fale de algum tema do tarô que eu ainda não falei, pode deixar a sugestão aqui, que eu farei uma live com o tema que você sugerir, com o maior prazer, tá? Compartilhem para as pessoas que você achem que vai fazer uma diferença, né? Porque por mais que seja a carta do diabo, um alerta nunca é demais, não é? Sair da nossa zona de conforto e evoluir é sempre bom, tá bom? Um beijo para todo mundo e até sexta-feira às 9 da noite. Tchau!